Tá gravando, pronto. Vamos lá. Vamos começar. Então, hoje é a aula de encerramento do curso, né? Então, vamos conversar sobre como foi o curso, falar de alguns informes sobre o encerramento e ver próximos passos. Então, vamos lá. Para estar compartilhando em breve. Sorocaba está sob forte ataque hídrico. Então, pode ser que caia a internet. Eu já tive que voltar para casa, porque a internet, fui super cedo para buscar. Ainda bem, estava sem energia lá. Agora, aqui em casa também tem problema de oscilação com a chuva e está chovendo forte aqui. Então, vamos lá. Bom, então, hoje encerramento do curso. Começo da pauta. Espera aí, só um segundo. Para eu conseguir ver vocês enquanto eu estou vendo a tela aqui. Então, encerramento. Primeiro ponto da pauta, certificados. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode ir levantando a mão, mas para informe em relação às perguntas que eu tenho recebido essa semana, o certificado do programa de pós-graduação, assim que a gente acabar a disciplina, eu vou informar que acabou a disciplina. Espera aí. Entrei aqui. Eu vou informar que acabou a disciplina, e aí eu vou, vai abrir para nota. Aí eu vou inserir as notas, e aí eu vou abrir para o certificado. Aí eu comunico vocês que vai abrir para o certificado. Espera aí. Deixa eu só acertar aqui, fechar essa câmera, manter a câmera aqui do iPad. Eu comunico a vocês que está aberto para fazer o certificado. E aí vocês entram em contato com o programa de pós. Aí eu vou passar o e-mail bonitinho do programa para quem se inscreveu no programa de pós. Para quem se inscreveu no OTGA, vocês vão receber um aviso quando o curso for finalizado. Então, hoje é a última aula síncrona. O último conteúdo foi discutido semana passada. E o quiz foi disponibilizado para terminar até 15 de dezembro. 15 de dezembro encerra todos os quizzes. Então, vocês podem fazer qualquer quiz que tiver faltando. A nota que perguntaram é a que está no quiz. Nota 7. A nota, né? Nota final. Quando vocês terminarem todos os quizzes, não vai dar 100% de curso completo. Vai dar 94%, se eu não me engano. Porque tem mais um quiz, que é o feedback da disciplina. Tá bom? Tem uma perguntinha aqui, já respondo. Tem o feedback da disciplina, aí vai dar 100%, tá bom? Esse feedback da disciplina, obviamente, ele não entra em nenhum critério de aprovação. Tudo bem até aqui? Aí tem uma perguntinha. No caso de quem só entra ano que vem, dá para usar o crédito quando entrar? Depende da universidade. Na UFSCar, que é o caso da Adriana, tem 2 anos para aproveitar. Eu acho que depende até do curso. Se eu não me engano, os cursos do nosso centro, eles aceitam cursos que foram ofertados ou que foram completos até 2 anos antes do seu pedido de validação de equivalência da disciplina. Tá bom? Aí varia de lugar para lugar. Tudo bem? Mais alguma dúvida? Nenhuma? Perfeito. Ótimo. Em geral, é quando tem mais dúvida. Agora, a parte que eu vou precisar de muito feedback de vocês aqui. Deixa eu encher aqui a tela. Bom, eu queria entender de vocês quais foram. A gente vai encaminhar um survey para vocês preencherem e poderem responder com mais calma. Several participants left the meeting. É a internet? Está todo mundo aí? Sim, professor. Só o áudio, não sei se é só para mim que está assim falhando um pouco em alguns momentos.
Ah, caraca. O áudio. Aqui ele tá vindo um pouquinho picotado também, mas tá dando para entender. Tá, Mas deixa eu ver tá aqui. realmente um pouquinho picotado. Ah, tá aqui. Então, peraí. Deixa eu ver se melhora agora. Deixa eu ver se eu dou uma Mas porque melhorada aqui. assim, a gente falou que, para algumas pessoas tá normal, outras não. Melhorou agora? Muito, Ficou, professor. acho que um pouquinho mais baixo. Ah, alguém falaram que melhorou. Peraí. Deixa eu só colocar. Deixa eu ver se continua bom aqui. Rapidinho. Glaucio, você pode falar alguma coisa? Oi, tá me ouvindo bem? E você tá me ouvindo bem? Sim, ficou um pouquinho mais baixo, mas dá para ouvir. Só aumentar o volume. Ah, peraí. E agora, ficou melhor? Mas tá dando para ouvir bem, professor. Tá bom. Não, acho que... Agora sim. Não, o fone tá Mas aqui. tá Não. bom, tá bom. Beleza. Então, vamos continuar. Deixa eu pôr aqui. Então, feedback. Primeiro, uma coisa que a gente já discutiu é o segundo ponto. Os pontos em excesso. E eu entendi da discussão quando a gente falou, poxa, de repente chegou um momento em que ficou muito técnico. E deu para ver muito bem, porque os quizzes estavam tendo 300 respostas, depois começou a ter 200, depois 100. Pode ser um desgaste natural da disciplina, o pessoal que já acha que não vale a pena mais continuar, ou que já foi, ou de repente essa parte não me interessa, e não respondeu mais os quizzes. Mas ficamos com essa dúvida. Então, eu queria saber de vocês, vocês vão poder ter a oportunidade de responder por escrito, com mais calma, mas nada substitui interlocução, né? Nada substitui bate e volta. Então, eu queria saber o que faltou na disciplina, que poderia ser incluído, e o que sobrou. E que sobrou não necessariamente vai ser retirado. Que na aula que a gente falou disso, é que talvez ficou mais difícil, o quiz talvez tenha sido mais cruel do que devia, e a gente imaginou a possibilidade de determinados aprofundamentos que segmentos dos alunos poderiam gostar, poderiam ser colocados como opcional e não fazer parte do quiz, ou até ter um quiz opcional, junto com o módulo opcional. Eu queria a opinião de vocês. Primeiro, sobre pontos faltantes. O que vocês acharam que podia ter na disciplina e que não teve? Podem escrever, podem falar. Bom, vou puxar então. Puxa. Mas não é nem relacionado ao conteúdo, professor, porque o conteúdo, para mim, eu acho que foi excelente, assim, sabe? E a lógica também, como o conteúdo foi se desenvolvendo, a sequência que você pensou, os temas das aulas, eu acho que fez muito sentido para mim, né? Fiquei um pouco perdida na parte da espectro ali, né? Porque eu não sou dessa área, né? Mas assim, o básico e o que é importante para mim ali entender, eu acho que eu consegui pegar, né? Mas ficou um pouquinho além do meu entendimento, né? Para minha base de conhecimento aqui. Mas eu acho que assim, o que eu tive mais dificuldade mesmo foi a própria plataforma de entender o funcionamento e a dinâmica dela, né? Então, assim, eu não consegui entender uma lógica de se a aula, sabe, de conseguir entender a aula e a síncrona e a assíncrona, às vezes não estavam ali juntas, eu não conseguia encontrar. O quiz, eu não sabia se era tudo que tinha quiz, acho que fiquei um pouco perdida nessa parte, né? Mas eu também não sei se foi por causa da primeira aula que a gente teve aquela dificuldade, né? De inclusive, eu lembro que teve uma apresentação, né? Você estava compartilhando, mas aí não, muita gente pegou pelo slide, então eu não sei se teve essa explicação, porque na primeira aula eu não conseguia acompanhar, eu não conseguia ouvir, o microfone não tinha, porque talvez vocês tenham explicado direitinho, né? Qual que seria a lógica? Primeiro vai ter aqui
o link da assíncrona, depois ali o link da síncrona no dia tal e o quiz da aula com conteúdo material, sabe? Então, para mim, faltou... mas eu também não sei se é da plataforma, porque é uma coisa nova, né, para vocês. Para mim também, eu nunca tinha usado ela, né? Mas eu sinto que foi o único ponto, assim, que eu fiquei meio perdida, sabe? Com relação às aulas serem gravadas e a gente assistir antes e depois ter esse momento de troca, eu nunca tinha participado de uma disciplina ou alguma atividade com essa aula invertida, né? Mas eu achei que foi muito legal, porque a gente tem a oportunidade de... Porque a gente tem um tempo, né? De receber, de ver o conteúdo, de ouvir o professor falar, e da gente receber, e da gente processar, para depois falar, putz, isso eu entendi, isso não, né? E eu acho que o momento da gente falar aqui foi muito rico, né? Então, a gente não desperdiçou tempo junto com você passando conteúdo, entende? Eu achei muito legal isso. Eu não tinha tido essa experiência antes. Achei muito interessante, né? Enfim, acho que é isso. E parabenizar pelo seu modo de ensinar, pela sua didática, que eu acho que é muito o que falta nas universidades. Mesmo a gente estando em universidades públicas, falta muito isso, né? De professor que tem essa visão, assim, também da realidade, de você trazer os pontos dos catadores, também achei fundamental, assim, sensacional. Enfim, acho que mais é isso. Agradecer também, parabenizar a Gláucia pelo intermédio aí, foi ótimo, eu amei. Obrigada. Obrigado, Tainá, valeu mesmo. Sobre a plataforma, eu acho que foi mais uma falha minha. A plataforma é o Moodle, né? Eu uso o Moodle aqui na UFSCar, mas realmente eu acho que eu não consegui montar direito com a AutoGA de maneira lógica, que fosse simples para vocês acompanharem. Então, eu acho que eu preciso evoluir na montagem da plataforma. Vamos ver se na próxima oferta a gente vai conseguir fazer isso direitinho. Obrigadíssimo pelos feedbacks, viu? Ó, a Thaís, acho que levantou a mão. Isso. Você me escuta bem, professor? Escuto. Oi, Thaís. Oi, tudo bem? Eu não vou nem ligar a câmera, porque aqui também está instável a internet, pode ser que eu caia. Tá. Bom dia, professor, bom dia, colegas. Eu vou muito na linha da Tainá também, não vou na ordem do que você está pedindo aqui, Walter, de feedback, mas eu super acho que esse formato, eu comentei com todos os meus professores na USP que esse formato da disciplina é fantástico, que quem está ofertando disciplina remota deveria adotar algo assim, de fazer uma aula gravada e fazer um encontro dos alunos para discussão sobre as dúvidas. Acho que isso otimiza demais o tempo e organiza a discussão. A gente tem mais tempo para discutir e o professor tem mais tempo para desenvolver o raciocínio dele, né, de maneira completa. Pelo menos essa foi a impressão que me passou. Então, eu achei super inovador esse formato e acho que não tem uma pessoa que eu conheça na universidade com quem eu não comentei isso. Então, parabéns, acho que isso é bem legal, bem inovador. E eu acho que o ponto que eu tenho também de algum reparo para ser feito para uma próxima oferta é justamente a plataforma mesmo, porque no início, quando eu tinha pouco conteúdo, estava super fácil de achar as coisas, né? O módulo 1, você ia lá na gravação da aula assíncrona, depois você via a gravação da síncrona, então quem estava conseguindo acompanhar ali se organizou bem. Eu perdi uma semana de aula e precisei voltar na plataforma, já no meio, né, da disciplina, para recuperar o conteúdo, eu já me perdi, realmente. Acho que para facilitar, você organizou aquela lista de links, né, só das aulas, da gravação das aulas, beleza, você ia por ali e você via o conteúdo. Quando descia nos módulos, de alguma forma, aquela organização mudava, a gente tinha dificuldade de achar as coisas nos módulos respectivos. Teve uma vez, acho que teve até um colega que comentou que estava faltando alguns links de algumas aulas, então por isso que o que estava em cima não combinava com o que estava embaixo. Então, realmente, acho que a organização da plataforma pode melhorar bastante, mas isso é um detalhe, eu acho, né? Com alguma busca a gente consegue achar tudo. Eu realmente manteria o formato da disciplina como você ofereceu dessa vez. Assim, achei muito, muito legal. E é uma pena, inclusive, para mim, como aluna, quando eu perdi uma semana, bagunça até para a gente, porque o formato é tão bom que você, né, tem um momento gravado e depois você tem o presencial com o professor. É tão bom que quando a gente perde, sabe? Assim, não é a mesma coisa assistir a aula de discussão de maneira assíncrona, assim, não é a mesma coisa. É realmente
Perde mesmo. Então, parabéns, eu gostei demais mesmo. E acho que só com alguma organização com a plataforma, eu não sei se a forma que você visualiza a plataforma é diferente da que o aluno visualiza, então talvez isso tenha algum impacto, né? Então, tendo esse pequeno reparo, cara, acho que a disciplina vai melhorar absurdo e já é maravilhosa. Parabéns, de verdade. Uma última coisa, vou aproveitar o comentário da Tainá e dizer que realmente o apoio da Gláucia, né? O apoio de alguém junto com você aqui nas disciplinas, ao decorrer da disciplina, ajuda muito, porque realmente dá para ver que ela consegue organizar as perguntas, dá para ver que ela consegue ver se tem algum problema acontecendo, e acho que otimiza o seu trabalho, né? É isso. Não, excepcional. E a Gláucia ajudou demais nas questões, na organização e no feedback. A Gláucia arrebentou. Obrigado, Thaís. Valeu mesmo. Deixa eu ver aqui quem mais está na fila. Eu não consigo ver quem está na fila. Como é que eu vejo quem está na fila? Deixa eu ver no computador lá. Peraí. Eu estou vendo uma mão levantada, mas eu não sei se a ordem. Eu tive que mudar de aparelho, professor. Então, para mim, aparece... Desculpa, é só o Fábio mesmo, né? Só o Fábio. Estou vendo só o Fábio. Oi, bom dia. Oi, Fábio. Oi, professor. Nossa, primeiramente, agradecer, né? Eu acho que o senhor é um professor, assim, excelente. Nossa, um professor de excelência mesmo. Dá para ver na sua didática aí, que eu acho que você passou pelos bancos das escolas, assim, ensino médio, ensino básico. Eu acho que o professor teve essa experiência. Dá para perceber isso, como você tenta sintetizar, usar analogias. É uma coisa incrível mesmo. Parabéns. A Gláucia ajudou muito aí no bom andamento, né? Porque tem esses problemas de, cai a internet e tal. Então, foi essencial aí para o bom andamento da disciplina. Se fosse para sugerir, eu acho que tem uma atividade que foi bem demonstrativa, acho que foi marcante, que também está relacionada com o trabalho de vocês, que foi daquele formato do coração, que acho que da hidrofobicidade, formava um coração, né? Acho que vem de um artigo de vocês. Eu acho que esse tipo de atividade, assim, mesmo que é vídeo, mas é demonstrativa, nossa, eu acho que colabora bastante e ajuda bastante. Principalmente que surgiu só para vocês terem uma ideia, né? Eu pensando aqui, surgiu uma dúvida de vários, assim, né? Porque nem todo mundo é da química, sobre densidade, né? E talvez até um experimento simples, né? Que é simples, né? Da diferença de densidade com uma solução salina, às vezes um videozinho curto, assim, de repente com alunos monitores, né? Na disciplina, pode ajudar. Eu acho que seria algo interessante para inserir, assim, um vídeo ou outro de alguma técnica, assim, que for simples, né? Que dê para colocar. E, assim, parabenizar por essa questão de se submeter às dúvidas, né? Isso também não é fácil e não é comum na academia, né? Pela experiência que eu tive, né? O professor, principalmente disciplinas de pós, ele se submeter a esclarecer todas as dúvidas, assim, ó, chamar mesmo a responsabilidade, não é fácil, assim, eu parabenizo por essa sua atitude, assim. É isso, muito obrigado aí, tá, gente? Obrigado, Fábio, valeu mesmo pelo feedback, te agradeço pessoalmente os elogios a todos que dedicaram parte aí da fala para elogiar, a gente fica muito envaidecido e agradecido. E eu queria te perguntar, Fábio, sobre a questão da atividade demonstrativa, para você e para todo mundo. Aproveitar que você levantou isso e que você gostou do vídeo lá, eu achei legal você ter colocado essa questão, porque a gente coloca como uma coisa mais ilustrativa, né? Até para mudar um pouco a dinâmica da aula, para, né? Alguém falando, mostrando o texto, de repente aparece um vídeo, dá uma levantada, né? Mas agora que você falou isso, eu fiquei pensando se seria interessante, por exemplo, a gente deu uma aula sobre como se processa a separação de microplásticos. Seria interessante se a gente fizesse um vídeo gravando o processo, com cortes, né? Porque o processo demora muito, né? Mas imagino que
Vocês acham que seria interessante gravar esse tipo de coisa? Você falou de densidade. Como funciona a separação por densidade? Quanto tempo demora? Fazer Sim. tipo um guia? Exatamente, porque eu lembro que tiveram várias dúvidas, né, sobre a questão da densidade, né, principalmente quem não é tão da área, assim, de química. Eu falei, nossa, você tem um vídeo, né, eu acho que não seria tão complicado de fazer, a pessoa percebe que PVC fica lá no fundo do recipiente, sei lá, de alguma forma, né. Tá. Legal. Protocolo. E aí vocês acham que isso é interessante para conceitos básicos, os conceitos fundamentais que a gente abordou, ou para os protocolos de pesquisa? Porque a gente tem como fazer seriam abordagens diferentes, né? Por exemplo, ensinar o que é densidade, ensinar sobre potenciais impactos de plásticos em situações muito específicas, né? Abrir uma minhoca e mostrar o microplástico lá dentro. Aí eu acho que são coisas de pesquisa. Ou fazer um experimento para entender a densidade, inclusive com os objetos do seu dia a dia em casa. Que são atividades que a gente tem, né, para ensinar. Não a densidade em si, mas miudezas da densidade, como influência da viscosidade, o tempo de separação. Vocês achariam... É fácil a gente falar que acha tudo interessante. Qual vocês achariam mais interessante? Eu estou vendo muitas respostas aqui. Protocolos de pesquisa, entendo. Legal. Foi muito bom esses comentários que vocês estão fazendo, porque isso também vai guiar as perguntas que a gente vai colocar no survey para mandar para vocês. Professor, ó, já teve, a Mayra comentou aqui, ó, disciplina de microplásticos 2. Você já pode até pensar numa próxima... Já tem até tá no próximo slide. Tá no próximo slide. A disciplina 2. Deixa eu ver, vocês comentaram alguma coisa? Ambiente laboratório, fiquei curiosa com a capela desligada. O que foi isso, Thaís? Conta para mim. Eu lembro que você comentou, Walter, que para trabalhar com microplástico no laboratório, você precisa do mínimo de circulação de ar possível, né, dentro do ambiente. Eu já trabalhei em laboratório com análise de ácidos graxos e a gente não podia nem pensar em usar aquela capela desligada porque evaporava todo tipo de solvente, enfim. Então, quando você falou dela desligada e todo o ambiente de laboratório que eu imaginei na minha vida, que eu usei, e você mudou tudo, eu falei, gente, como é que deve ser, assim, sem ventilador, sem ar-condicionado, com a capela desligada, enfim. Achei legal, achei que valeria a pena mostrar para o aluno como é que é o ambiente para um trabalho com microplástico, porque realmente é pouco intuitivo para quem conhece o ambiente laboratorial. Putz, ótimo. Obrigado, Thaís. Isso seria bem interessante. Mostrar o ambiente já é até diferente de fazer um guideline para poder fazer uma separação e para ensinar contextos. Eu acho que é relevante, né? Mostrar como se opera o trabalho. Legal. Isso eu acho bem simpático. Estou anotando tudo aqui, tá? Então vamos seguir. Não sei se você vai fazer mais algum comentário, mas a Beatriz está como levantada e depois tem alguns comentários que o pessoal foi fazendo no chat também. Aí depois que o pessoal quiser falar, eu posso ler aqui. Perfeito. Beatriz? Bom dia, pessoal. Bom dia, professor Gláucia. Então, eu concordo bastante também com tudo que o pessoal disse. Foi muito legal esse formato da disciplina, justamente por conta disso, né, da gente poder chegar aqui e discutir, não ficar, entre aspas, perdendo tempo com teoria, né, já que a gente já tinha visto a teoria antes, aqui seria mais um espaço de discussão. Isso acho que otimizou bastante. É a primeira vez também que eu participo de uma aula nesse formato, achei sensacional, sua didática também é muito boa. Eu tinha expectativa muito alta com esse curso e foram supridas, queria te agradecer muito, aprendi bastante. E uma coisa que acho que ficou faltando, não lembro lá atrás que o senhor comentou, que teria uma aula sobre reciclagem, se eu não me engano, e outra sobre revisão sistemática e meta-análise. Eu não sei se essa aula foi ofertada na disciplina, na oferta anterior, se a gente conseguiria achar no YouTube. Tá.
As duas tem no YouTube. A de revisão sistemática eu vou repassar para vocês. Eu não cheguei a comentar de revisão sistemática em nenhuma aula. Não, que eu me lembro não, pelo menos. Tá, não, então foi uma falha mesmo. Eu achei que estava num dos tópicos. Não, sem problema. Mas tem sim, não, super relevante. Ó, aula reciclagem, revisão sistemática, perfeito. E eu vou mandar a aula de reciclagem mais a visita ilustre da Sandra, que é a minha referência de reciclagem. Ótimo. E ela fala bastante do tema. Legal. Obrigado, Beatriz. Valeu por mas agradecer mesmo. Isso aí. Valeu, obrigado. Ó, agora, perguntas. Glaucia, você falou que tinha feito um levantamento. O pessoal tinha comentado aqui, ó. A primeira aqui, se eu pulei de alguém me avisa, porque eu tive que trocar de aparelho, aí eu não sei se eu perdi algum comentário. Mas o primeiro que está aqui é do Leonardo. Ele falou assim: eu não consegui terminar as últimas respostas, mas acho que o volume e conteúdo dos quizzes estão adequados. Eu também me confundi um pouco com a numeração das aulas síncronas e assíncronas. Foi o que me confundiu um pouco. Ele falou. Tá. Aí acho que deu para discutir, né, essa parte. Você quer fazer algum comentário, professor? Não, acho que eu vou, quando terminar a disciplina mesmo, vou sentar com a Carol, ver também. Eu falhei bastante também na concepção por não conhecer muito. Eu já mexo com o Moodle, mas eu acho que eu podia... Lá era um pouquinho diferente. Agora, olhando para trás, eu podia ter proposto uma organização diferente lá. Com menos etapas, eu acho. Para mim, complicou também entender como é que você sai de um, depois vai para outro. Para mim, é muito difícil não ir direto para o vídeo. Tem muitas etapas preparatórias. Eu preciso perguntar para a Carol como é que a gente vai fazer isso. Mas esse feedback está sendo fundamental, para justamente poder falar para ela isso também. E eu acho que o TGA vai fazer um survey para vocês também. E aí isso vai ser muito importante se vocês puderem responder, porque eles vão perguntar vários detalhes, né? E acho que vai ser uma outra oportunidade de passar isso, mas para melhorar. Porque a gente precisa dessa plataforma, porque a plataforma organiza os resultados e a própria plataforma da Unesco dá uma capilaridade que a gente não tem lá no UFSCar, fazendo Google Doc, YouTube, sem nenhuma interface dessa organizada. E eu acho que vai ser muito relevante vocês receberem os certificados da UTGA pela Unesco. Então, eu acho que isso também é uma coisa que, no fim, faz uma diferença num currículo, aquele pontinho, quando você está prestando doutorado, quando você está prestando mestrado, aquela coisinha do cursos de formação. Então, tem um curso da Unesco com certificado, eu acho que vai ser legal. Então, eu acho que é uma questão de melhoria mesmo. Obrigado, Leonardo. Valeu pelo comentário. Aí depois o Nicolas falou, ele falou: bom dia, professor. Penso que em termos de faltas e excessos, foi muito bem contemplado. Ainda que uma parte do conteúdo não seja imediatamente, entre aspas, útil para uma dissertação / tese, tudo que foi apresentado foi bastante enriquecedor. Ele falou: uma observação que gostaria de compartilhar é sobre a extensão das aulas gravadas. Por vezes nos deparamos com vídeos de mais de 2 horas. Ainda que com a possibilidade de pausar e retomar, a descontinuidade interfere no aproveitamento da aula. No mais, penso que foi uma excelente disciplina que está e irá me auxiliar significativamente no mestrado. Essa coisa da extensão da aula me pega. Eu achei interessante o comentário. Seria interessante para vocês, deixa eu perguntar, uma aula X, ter 3 vídeos em vez de 1, porque daria para fechar em módulos. Acho que isso facilita a organização para quem não consegue assistir a aula completa e até facilita o professor para atualizar um módulo em vez de uma aula inteira. O que vocês acham desse comentário aqui? No todo, assistir 2 ou 3 vídeos mais curtos seria melhor do que ver um vídeo de 1 hora? Acredito que sim.
Estou sentindo que teve uma adesão a essa sugestão, hein? Ótimo. Gravar módulos. Nossa, uma super adesão. Teve até uma explosão de joinhas aqui. Legal. Putz, ótimo. Eu tô inclinado a migrar para esse método mesmo. Tá legal, perfeito. Beleza. O Luiz, ele falou que achou tudo tranquilo, só as aulas síncronas da plataforma estavam confusas, mas o resto, para mim, estava tranquilo. Consegui entender que o senhor que colocava as coisas lá na plataforma com o tempo, Não, ele falou, consegui entender que era o senhor que colocava as coisas lá na plataforma com o tempo, então nem pilhava muito. A gente mandava para o pessoal da UTGA, né? Mas a nossa dinâmica, né, particularmente, eu sou um cara muito desorganizado, então eu não mandava sempre exatamente no dia combinado. Eu tentava mandar o mais rápido que eu conseguia mandar. Mas no fim a gente conseguiu uma autonomia, né, Glaucio? A gente conseguiu fazer os questionários, né? A gente começou a aprender lá, colocar disponibilizado. Uhum. Mas eu acho que sim, acho que a gente vai ganhando autonomia. Acho que o pessoal da UTGA também, na próxima oferta, talvez eles vejam, já sabe mexer, pode fazer isso, a gente ganha mais poderes, eu acho. Uhum. Legal. A Larissa comentou, a disciplina foi ótima, mas estou de acordo sobre a plataforma. Infelizmente, também perdi alguns dias de aula e fiquei um pouco perdida para me encontrar na plataforma para ficar em dia. Legal. Quer dizer, legal não, né? Mas bom feedback. Obrigado. Aí a Adriana fez um elogio aqui, eu agradeci bastante ela. Aí a Thaís, a Maíra falou também que as aulas estavam perfeitas, a plataforma é mais difícil de acostumar. Ela fez um elogio que também eu agradeço a ela. A Thaís comentou, professor Walter, concordo plenamente com o Fábio, você é um professor de uma didática incrível e de um cuidado e atenção ímpares com os alunos. Aí ela fez um elogio, agradeço. E ela falou, é verdade, todos os vídeos demonstrativos foram muito úteis para a compreensão dos conteúdos. Legal. Deixa eu ver. Daí eu acho que é isso. Aí o pessoal depois foi respondendo mais as questões que você foi fazendo no... Deixa eu ver. Não, teve mais comentários, ó. Aqui, do Fábio, ele falou, eu quero parabenizar o professor pela condução e uma postura muito respeitosa com os alunos. É raro ver na pós. É isso que eu entendi. E como não assisti todas as aulas porque estou na reta final da defesa do mestrado, me perdi no acompanhamento das aulas e perdi os quizzes. Mas os quizzes vão ficar abertos todos, né, até dezembro, né? Por favor, enfatizo isso. Quem não respondeu, responda os quizzes e pode refazer. Quem acha que pode melhorar a nota, não sei se vai a nota no certificado, a gente vai descobrir. Mas quem acha que pode fazer de novo e melhorar a nota, pode fazer. A maioria das questões tem feedback. É muito difícil não melhorar a nota. Assim. Se você não tirou 10, dá para tirar 10. Tá bom? Tem um último comentário aqui, antes da... Deixa eu ver aqui, Carolina... a Pamela falou assim, a disciplina como um todo foi maravilhosa e perfeita. A aula inspira, pois fala com leveza e paixão pelo que faz. Apesar de eu não trabalhar na área de microplásticos, quis fazer, pois sou licenciada e não tive aula sobre polímeros, poluição por plásticos e microplásticos. E as técnicas utilizadas para caracterização e análise foi de um enriquecimento educacional que faz tempo que não me motivava. Agradeço muito pela oportunidade. Legal, obrigado, que bom, ficamos muito felizes. Maravilha, vamos... Carolina está com a mão levantada. Vamos lá? Acho que o Marco levantou antes, depois a Carolina, não sei, qual que é a ordem? Você vê aí? Eu estou pelo tablet, eu não estou conseguindo ver. Peraí, eu vejo aqui. Que a ordem é Marcos. Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Você consegue me escutar? Sim. Maravilha.
Professor, primeiramente gostaria de agradecer, né, pela disciplina ofertada. Foi uma disciplina muito boa, em geral, enriqueceu bastante o meu conhecimento, o conhecimento dos colegas. E eu gostaria só de comentar um ponto que eu concordo com o pessoal, a gente teve muita dificuldade na plataforma. No começo eu me senti perdido, mas depois eu meio que me adaptei, que é o sistema Moodle, que eu também utilizava na faculdade. Só que você disponibilizou todas as aulas assíncronas no YouTube, o que facilitou muito para mim acompanhar, porque eu não conseguia achar pela plataforma, mas eu sabia que estava no seu canal. Então eu assisti todas as aulas pelo YouTube, que foi um facilitador para mim, no caso. Aí depois Legal. eu só vinha respondendo os quiz. Outra questão também que eu gostei muito, quando você está falando das técnicas de caracterizações, você trabalhou desde a base, o princípio básico da espectroscopia, da radiação do eletromagnético. E me lembrou muito minhas aulas de análise instrumental lá no começo, quando eu estava na graduação. E foi muito maneiro, professor. Eu gostei bastante das aulas. Achei incrível sua didática. O apoio da Glaucia também foi essencial. E é isso, professor. Só queria parabenizar mesmo. Obrigado mesmo, Marcos. Valeu mesmo pelo feedback. Vamos para Carolina. Bom dia, professor Walter, bom dia a todas e todos. Eu queria reforçar aí o comentário do pessoal, agradecer muito a disciplina, né? Eu já te mandei um e-mail também falando, eu sou professora também, então foi um prazer voltar a ter aula. Fazia muitos anos que eu não assistia a aula, eu acho que foi uma delícia, assim, foi muito bacana. E te ver falando de conceitos que às vezes eu ensino, poxa, que bacana, que jeito legal de falar, então foi um aprendizado, agradeço muito sua generosidade em compartilhar, né, o conhecimento, acho que esse formato foi excelente também. Eu sou filha da casa da UFSCar, mas de São Carlos, né? Você está em Sorocaba, né? Mas agora eu estou em Recife. E, enfim, aí o que eu queria comentar para talvez a disciplina de microplásticos 2, que eu fiquei com vontade de ver, né? Foram as soluções, né? Eu fiquei sempre perguntando, e aí, né? Eu vi que a disciplina foi muito focada na identificação dos microplásticos, onde eles estão, o que são, o que é muito importante, eu acho que é o fundamental, a gente tem que começar daí, mas a partir de agora, e agora, José, né? Como diria Carlos Drummond de Andrade, e agora, José? Vamos para onde? Vamos fazer o quê? Já que a gente já sabe que estão em toda parte, a gente já conseguiu identificar, a gente já sabe que são danosos, quais as alternativas? Então, fiquei muito com essa ânsia, fiquei aqui refletindo, né? Que eu sou engenheira de materiais, já comentei, né? Então, no desenvolvimento de novos materiais. Então, eu perguntei lá dos aditivos biodegradáveis e não citotóxicos, os polímeros biodegradáveis, alternativas para as fibras têxteis, alternativas para as borrachas, né, dos pneus. Então, fiquei muito nessa vontade de discutir ou de aprender mais sobre, né, pensar sobre. E, enfim, dando feedback sobre os quizzes, é lógico que nos meus horários aqui eu me atrapalhei um pouco, né? Mas eu corria lá e consegui assistir e fazer depois de um tempo. Mas eu achei algumas perguntas bem, não sei nem como falar, mas quase pegadinhas. Pelo menos para mim, que às vezes assisti algumas aulas corrida, né? Aulas maravilhosas, mas às vezes eu tinha que colocar no 1,5 velocidade, né? Tal. Algumas perguntas, poxa, eu tirei notas baixas em vários quizzes, eu tive que ir lá e refazer, porque eram perguntinhas, assim, que se você errava, não prestava atenção na vírgula do negócio, você errava, então, eu não sei se era essa a intenção mesmo, mas foi maravilhoso, Walter, de novo, muito obrigada aí, viu? Não, obrigado mesmo, Carolina, valeu pelo comentário. A pergunta às vezes escapa. Fazer pergunta é foda, né? Fazer pergunta é muito difícil. Eu tenho como... Se a pergunta tem uma pegadinha, é porque eu enxergo ali uma oportunidade de ensino. Então, a pergunta, para mim, ela é dual, em geral. Falaram da possibilidade de eu ter dado aula em ensino fundamental, e eu dei muita aula em ensino médio, ensino fundamental, cursinho da faculdade, da graduação, né? A gente fez um cursinho social, tinha mais de 1.000 alunos, tinha um processo seletivo com 7.000 candidatos para entrar no cursinho. Era um cursinho gigante, assim, eu dei muita aula nesse contexto. E a gente fazia muita pergunta.
né, tanto no colégio, quando eu dava aula no ensino formal, e no cursinho, que a gente tinha essa oportunidade de formar o pessoal para entrar na universidade pública gratuita, né? A gente achava que a gente estava fazendo a diferença, eu acho que a gente estava mesmo. E a pergunta é uma instância educacional para mim. É o momento em que o aluno do colégio, por exemplo, é o momento que ele está prestando atenção 100%. E no documento que eu elaborei. Então, eu sempre coloco contextos na pergunta. E, às vezes, eu não gosto de pegadinha, mas se tinha pegadinha, era para justamente chamar atenção para algum tópico. Mas é uma coisa que a gente vai aperfeiçoar ainda. Eu gostei muito de interagir com a Gláucia nas perguntas, porque ela fazia contextos muito legais, assim. E a gente agradece o feedback em relação às questões e até agradece se vocês quiserem mandar sugestões de perguntas para a gente incorporar no acervo. Porque eu acho que é um diferencial que eu tento colocar. Mas nem sempre a gente consegue fazer a pergunta com tempo, com calma. Então, ela vai sendo aperfeiçoada. Mas eu anotei aqui para a gente rever as perguntas. E se tiver alguma pegadinha que apareceu lá, sem uma intenção oculta, sem uma agenda oculta, que às vezes a gente tem uma agenda oculta para aproveitar a pergunta para ensinar também, a gente vai tirar, porque eu acho que pegadinha é chato, né? Pegadinha, odiava pegadinha. Quando eu via vestibular com pegadinha, eu tinha muita empatia pelos alunos, né? Você não está lá para mostrar conhecimento, né? Obrigado mesmo, Carolina, valeu mesmo pelo feedback. E a Renata, não, desculpa, Olga Netti. Olá, professor, bom dia a todos. Bem, para mim foi fundamental importância essa disciplina, é meu primeiro contato com o tema microplásticos, então, deixou uma contribuição muito boa para o meu aprendizado, quanto aos conceitos, né, os principais conceitos básicos do que é o microplástico, da sua classificação, foi fundamental, né? Abriu o leque de conhecimentos, assim, para o meu entendimento com relação à temática. Quanto à plataforma, eu senti um pouco de dificuldade, talvez seja porque é meu primeiro contato, né, com esse método de ensino. E uma outra dificuldade que eu senti foi muito questão, eu não sou da área de laboratório, né? Então, essas terminologias laboratoriais, né, como o senhor lida, né, eu achei fantástico, mas eu senti mais um pouco de dificuldade nesse sentido, por eu não ser da área de laboratório, então, mas é um aprendizado, entendeu? Essa dificuldade também veio para contribuir para que me estimulasse a buscar entender mais, e além das suas aulas, eu ia buscando, né, o que seria isso, o que seria, quando o senhor fala de Raman, Fiti, eu falei, meu Deus, o que é isso, o que é isso? Então, para mim, foi muito desafiador, e está sendo ainda, né, eu estou entrando nessa parte agora de laboratórios, então, para mim, foi fundamental esse estímulo, né, que me conduziu a buscar por mais informações, mais conhecimentos com relação a essa área. Então, para mim, está sendo muito importante. E se tiver a parte 2, a parte 3 da disciplina, eu gostaria de estar participando também, que é sempre bom, né? Tá aprendendo coisas novas. Legal. Porque é uma temática muito, muito nova para mim, e aqui para a minha região é ainda mais. Então, para mim, está sendo importante. Muito obrigada a você, o professor, a Gláucia também pelo apoio, né? Sei que ela tem um conhecimento muito vasto com relação à temática, então me impressionou muito. Para mim foi maravilhoso, professor. Obrigado, Olganete, obrigado mesmo. Valeu mesmo pelo feedback. Vamos para a Renata? Bom dia, Gláucia, bom dia, professor. Eu também inicio agradecendo, né, a oportunidade pela disciplina. É um tema muito novo para mim, né? Eu já até comentei com o senhor quando eu perguntei sobre o curso lá no início, né? Foi uma indicação de um professor que está me ajudando na análise, né, de microplástico no laboratório.
O tema, assim, como eu falei, é muito novo para mim. Eu estou já aí para 2 anos e meio no doutorado. E quando o professor Igor Costa falou que havia feito o curso com o senhor, ele falou: Renata, você faz com ele porque ele entende muito e procura disciplina. Aí eu procurei, assim, encontrei e consegui a vaga, né? O senhor me explicou direitinho como eu poderia participar. E, assim, é muito interessante eu participar desse curso, porque é um assunto novo e, assim, só em termos de localização, eu sou do estado do Rio de Janeiro, mas eu sou do interior do estado do Rio de Janeiro, uma cidade bem pequena, faz divisa com Minas Gerais. Então, assim, estudar microplástico em um lugar tão remoto que nem Rio tem, só tem um ribeirão. Então, a minha pesquisa está sendo feita onde tem um campus da UF, que é a Universidade Federal Fluminense de Santo Antônio de Pádua, onde que é o meu orientador também está. Né? Eu faço pelo Instituto Federal Fluminense de Campos dos Goitacazes e pesquiso o Rio Pomba, que passa por Santo Antônio de Pádua, no noroeste fluminense do Rio de Janeiro. Então, assim, é um assunto grandioso e no interior do Rio de Janeiro, né? A gente trabalhando isso. E por meio, assim, das aulas do senhor, quando eu fui para o laboratório da UF, o professor Igor Costa falou assim: nós temos que colocar o cloreto de sódio, preparar. Eu falei: olha a digestão. Ô, professor, isso aqui é digestão? Porque eu havia visto na aula do senhor. Então, eu até comentei no meio, coloquei aqui, falei: eu faço questão de falar como que a aula, o curso, está sendo importante para o meu doutorado. Comprei o livro que indicaram aí, aquela identificação do plástico, que as colegas também colocaram, e presenteei o professor Igor Costa, comprei outros para outros professores. Uma coisa. Eu cheguei a comprar um estereoscópio também. Por quê? Para eu ficar em casa. Então, eu brinco assim, ontem mesmo eu terminei de quantificar, graças a Deus, minhas amostras. Aí, como diz o professor, tá com insônia, vai lá, pega uma amostra de microplástico, eu fico estudando. Então, assim, a pesquisa tomou uma proporção assim, na minha vida que eu fico mexendo, eu ando com a minha caixa de amostras e vai assim. Então, assim, foi importante, é importante, tudo assim que eu aprendi. Agradeço mesmo. Faço questão de falar que o certificado vai ter um peso realmente. Eu espero conseguir colocar como atividade complementar aí para o doutorado, porque realmente é algo valioso para a gente. E se tiver a disciplina número 2, eu também gostaria de fazer, tá bom? Muito obrigada por tudo, gente. E desculpa, assim, não tive tanta chance de participar de todos os cursos, todos os dias, porque por conta do trabalho, né? Hoje eu tenho uma prova no doutorado, então estou aqui estudando e mais tarde vou fazer a prova em campus também. Então, muito obrigada por tudo, gente. Legal. Bom ouvir de você, bom ouvir do seu relato e bom ouvir do interior do Rio, porque eu trabalhei em Campos dos Goitacazes também. E eu tinha bastante aluno que era do IFE, se eu não me engano. Da UF, do IFE e da UF. Que legal. Do interior. E era um lugar muito bom. E se você precisar de alguma ajuda, tem a Maria Cristina Canella, professora titular da Química lá da UENF. E a gente trabalha junto, a gente é amigo pessoal, a gente fez graduação junto. Já vi a Maria Cristina Canella perdendo as estribeiras em festa. Então pode falar com ela, que você me conhece e que ela te ajuda. Poxa, muito obrigada, hein? Depois, se conseguir o e-mail dela, alguma coisa assim, se puder enviar. Me escreve que eu te mando. Tá bom, obrigada. Tchau, tchau. Valeu. Bom, pessoal, aqui acabou as mãos. Então, oi. Não, desculpa, pode falar aí. Não, eu ia para o próximo slide, eu ia comentar sobre o desenho experimental aqui. Mas pode falar. Tá. Não, é que eu fiz um apanhado geral aqui sobre os últimos comentários, porque eu vi que tinham algumas coisas parecidas, e daí eu resumi, basicamente, o que as pessoas foram falando. Bastante gente falou em relação a como a disciplina foi importante para a formação delas. Agradeceram também pelo respeito, a atenção que você teve na sala de aula, e gostaram bastante dessa dinâmica de sala invertida, né?
O André, ele deu apoio também à sugestão da Carolina sobre a questão da segunda fase da disciplina ser mais voltada a essa parte de desenvolvimento, né, de prática, produto, enfim. E teve um comentário aqui também interessante do Washington, que ele falou, ele também falou, né, que agregou bastante, tudo, te agradeceu. Aí ele falou assim, ó, além de microplástico 2, proponho oportunamente nanoplástico / nanotoxicologia, talvez associado ao LN Nano, o Sanitem, estão fortemente estudando esse tema. Vou te mandar um abraço. Legal, obrigado, Washington. Legal, nanoplásticos. Eu vou falar sobre a disciplina 2 aqui. Legal, nanoplásticos e nanotox. E eu acho que tem jogo de fazer alguma coisa com a LN Nano, sim. Eu acho que dá samba, sim. Legal, você falou alguma coisa, Glaucia? Desculpa. Cortei. Só que daí, no geral, depois tem mais alguns agradecimentos aqui, mas acho que depois você consegue, se quiser ler com calma, vou ler todos. Que ele fica gravado depois também, né? Eu recebo no e-mail. Então, deixa eu falar. Nessa coisa do feedback e de pontos faltantes, pontos em excesso, na disciplina passada, a gente tentou fazer uma atividade com desenho experimental, porque eu senti, para quem faz mestrado e doutorado, muita dificuldade com desenho experimental. Mas a atividade não consegui desenvolvê-la muito bem. A gente tentou fazer uma atividade onde os alunos propusessem desenhos experimentais para responder perguntas específicas que foram propostas por colegas, mas a gente não conseguiu se aprofundar. E vocês sentem falta disso? Ou é uma coisa já resolvida? Só uma impressão. É mais para quem é experimentalista mesmo. Dos alunos que estão aqui, os que são experimentalistas, essa é uma dificuldade? Porque é uma coisa que eu enfatizo muito no grupo, né, Glaucio? A gente tenta fazer com que a gente consiga elaborar bons experimentos que possam responder de maneira assertiva às perguntas científicas que a gente está eliminando. A gente quer evitar, a gente quer sempre evitar que a gente vá para o laboratório e fazer um trabalho que não seja o máximo voltado para responder uma pergunta científica, para evitar de ir por ir. Fazer um experimento por fazer. E terminar o experimento e falar assim, beleza, era o esperado, mas assim, podia ter sido melhor, a gente podia abordar assim, sabe? E às vezes eu sinto a falta dessa adição de complexidade ao experimento. Eu estava acompanhando aqui as manifestações, o pessoal disse que sim. Legal, tá bom. Eu vou colocar... legal. Eu vou pôr no survey para ver se eu obtenho uma resposta com mais detalhes sobre o desenho experimental de vocês. Legal. A Faira chegando aí. Oi, Faira. Tá aqui. Então vamos para o próximo slide. Pauta. Próximos passos sobre a disciplina. Eu tenho já 2 ofertas da disciplina, mais essa que é a terceira. Já estamos com 1.000 alunos, eu tenho 1.000 e-mails, mais de 1.000 e-mails somados. Eu me sinto, toda vez que eu vou fazer um comunicado para todos os alunos, eu me sinto um pouco invasivo, porque já acabou a disciplina. Eu não tenho que ficar mandando e-mail para todo mundo, e às vezes eu recebo o pedido, por favor, para de enviar e-mail e tal. Então eu me sinto que eu estou invadindo um pouco o uso do e-mail. O e-mail foi colocado como um modo de comunicação para a disciplina que já acabou. Então eu fico pensando se eu não vou aderir a algum sistema como o Substack, que você se inscreve nele e você se desinscreve quando quiser, ou o Google Group. Eu queria saber o que vocês acham disso, porque aí eu mando um e-mail final na disciplina e aviso, olha, quem tiver interesse em continuar recebendo informação, entra nesse grupo e boa. O que vocês acham disso?
Tá. Muitos joinhas, e tem o Paulo levantando a mão. Pode falar, Paulo. Ah, não, perfeito. Eu apertei errado aqui, dá um joinha, eu concordo. Então, tá, um joinha oral. Então tá bom. Professor, tá me ouvindo? Pode falar. Oi, Tainá, pode falar. Eu tive uma ideia para você. Você falou do Substack, eu já vi muita gente usando ele como né? É newsletter que fala? Alguma coisa assim, sabe? Que você se cadastra para receber textos. E aí acho que de vez em quando você podia escrever uns textos, dos artigos que vocês publicaram, que o grupo de pesquisa publicou, da pesquisa da Gláucia quando sair, para a gente conseguir acessar, sabe? Eu acho que pode ser um canal legal de comunicação. Enfim, acho que com todo mundo que já fez a disciplina, não sei quantas pessoas ele permite que se inscreva, se cadastre lá, mas eu acho que poderia ser bem interessante esse formato, assim, sabe? Você escrever esporadicamente um texto, contando algum outro artigo, acho que seria muito legal mesmo. Eu acho que eu vou, inclusive, queria sua opinião, Tainá, você que já conhece o Substack. A ideia, eu fico imaginando se um Substack durante a disciplina, porque a gente teve esse apagão do Gmail, né? Teve uma semana que eu mandei e-mail, ninguém recebeu o alerta do Google Meet, que era semanal, né? Acho que depois voltou a receber, mas foi um auê aquela semana, né? Acho que foram 2 momentos trágicos. A primeira aula, que teve aquele bug geral, que a gente até decidiu voltar para o Google Meet, né? E essa semana que fez muito rolo, deu muito rolo. E aí eu pensei em usar o Substack para a disciplina também. Saiu, tá aqui o link, tá aí não sei o quê, e colocar pelo Substack, que é um sistema já de newsletter preparado para isso. E fazer um Substack do grupo. E aí porque aí também usar um Substack da disciplina para eu falar dos papers que a gente publica, eu também me sinto um pouco invasivo, porque é uma coisa de conflito de interesse um pouco, né? Mas eu acho que dá para ter um Substack do grupo. Quem quiser se inscrever, a gente pode ir escrevendo textos sobre os nossos artigos e sobre as nossas opiniões sobre as atividades que a gente desenvolve, inclusive as de auxílio a processos regulatórios, que lá no grupo a gente se envolve muito com a questão do Tratado Global, e a gente pretende continuar se envolvendo mesmo quando ele acabar. Quando ele acabar assinado, né? Porque vai ter uma extensão, vai ter o INC 5.2. Essa é a novidade dessa semana que passou. Então, acho que eu vou fazer 2 Substacks. O que você acha, Tainá? Acho que é mais Ou então, ético, se você um acha Substack que acaba quando a disciplina acaba e o do nosso grupo continua. Quem quiser receber informação, se inscreve lá. Ou se você acha invasivo mandar os artigos que vocês publicam aí no Substack, eu dou uma dica para os colegas seguirem o professor no LinkedIn, que lá ele publica. A gente publica. Legal. É bom, porque fica sabendo de tudo. Mas vou dar uma sugestão aqui também, professor. Já que o senhor está familiarizado com o vídeo, tem umas coisas que eu achei bem legal, assim, que em alguns momentos da aula o senhor explicava um pouco o artigo mais a fundo. Isso era 1 slide ou 2, né? Vamos gravar um desses videozinhos curtos, assim, de 5 minutos, então um pouco mais, explicando uma determinada pesquisa, mostrando slides. Assim, acho que é bem didático e bem útil, assim, sabe? Que às vezes entrar dentro de um artigo, para quem não está muito familiarizado, é difícil. E aí acho que a gente entra um pouco naquela parte prática, do tipo assim, tá bom, para que serve essa informação? Né? Tá. O que ela está querendo abordar e onde ela pode ser útil. André, obrigado por essa sugestão. Era uma coisa que eu tinha discutido já no grupo, né, Glaucio? Era uma resolução de ano novo do ano passado, que eu queria fazer um unboxing de paper. Tipo, saiu o paper de microplástico em testículo. Aí a gente olha, vê o que tem, a polêmica que causou, explicar o que é aquele microplástico, a técnica usada, em vídeos curtos. E eu tinha comentado até com a Mariana Peso, que é do Instituto de Cultura Científica da UFSCar, que é jornalista, né, da comunicação social, e ela falou que tem um espaço para isso. O que faltou foi o tempo para fazer isso. Mas agora que você falou, se você também acha a ideia boa, vou ver se eu uso minha época de Natal para começar a tentar fazer isso. Porque eu acho também, gostei mesmo, e gostei que ressoou, que a gente está num transmimento de pensação.
Legal. Isso é muito legal também, professor, porque acho que às vezes as pessoas questionam a metodologia, né? Muitas vezes em alguma matéria jornalística a gente vê lá a conclusão, achou o microplástico em tal lugar, enfim, tá todo mundo agora em pânico, mas tá bom, tem embasamento técnico interessante sobre isso, é correlação, é causalidade, enfim. Sim. Não, muito legal, porque às vezes também o paper ele faz uma ponderação, como aquele do coração, do microplástico no coração, eles usaram, ou do coração ou do testículo, eles usaram como análise, material para análise, o pessoal que tinha algum problema. Eu não sei se o testículo era problema erétil ou de coração, problema de coração, e eu sei que o core foi o pessoal que estava nesse segmento. E aí houve assim, é importante estudar isso, porque pode ser que o microplástico esteja associado ao problema. Mas ele não disse que estava associado ao problema, só disse que é importante. E aí muita gente leu aquilo como se tivesse associado ao problema. Então a minha ideia era justamente levantar esse ponto e destacar esses pontinhos que às vezes geram confusão. André, você não é cientista, né? Você teve formação na área, não? Não, tenho formação em gestão ambiental, mas não sou. Eu trabalho muito com as discussões em si, mas não com pesquisa. Né? Mas você acompanharia esse tipo de vídeo? Com certeza. A disciplina, inclusive, me estimulou muito a entrar nos artigos que o senhor comentava na aula, né? Mas a gente consegue ler só o abstract, porque eu não tenho acesso ao PDF, por exemplo. Né? Esse do coração, acho que ele tinha mais informação. Não, eu lembro que uma coisa que a gente queria fazer também era fazer discussão só para artigo de acesso aberto. Porque tem muitos deles que são de acesso aberto. E aí, com acesso aberto, a gente discute e a pessoa que quiser se aprofundar pode ler. Então, acho que é uma alternativa também. Legal, super. André, obrigado, hein, pela dica. E agora... Bom, beleza. Então, o Substack Google Group é uma alternativa que a gente vai usufruir, então vai tentar fazer, vai tentar executar. Para parar de ficar mandando e-mail para todo mundo. Então. E sempre que eu mando a lista de e-mail, eu recebo muito e-mail. Esse e-mail não existe mais. E aí, às vezes, eu fico recebendo, estamos tentando mandar. Aí isso encerra. A minha pergunta do microplástico, parte 2, que muita gente sugeriu, o problema é que o que eu sei de microplástico já acabou no microplástico parte 1. E quando a gente já tinha conversado, nas outras disciplinas o pessoal fala disso, eu imaginei que a parte 2 ou seria um aprofundamento, ou seria uma disciplina onde eu convidaria pessoas para falar sobre os temas, para interagir. E aí a minha pergunta é, quais temas? Alguns eu até acho que eu poderia fazer, mas eu imagino que eu teria que chamar outros especialistas. Mas eu vou perguntar isso no survey que eu vou mandar para vocês, mas se alguém quiser falar agora, que tipo de coisa vocês veriam, vocês gostariam de ver num microplástico parte 2? Ou seja, numa continuação, para que lado vocês gostariam que fosse? A Letícia acho que abriu o microfone, não sei se ela quer se manifestar. Letícia? Apareceu a Letícia para mim, que ela mudou as carinhas da Letícia. Mas acho que não. O Russell participou de 2 disciplinas, não foi, Russell? Você entrou agora? Você lembra disso? Ou me enganei? Ó, nanoplástico, comportamento ambiental dos microplásticos. Ó, Russell, pode falar. Bom dia, tudo bem? Tá bem baixinho, Russell, mas tô te ouvindo. Isso, eu participei das 2 cursos. Escuta, professor? Tô escutando, pode falar. Eu acho que meu microfone não tá bom. Mas respondendo a sua pergunta, eu já participei nas aulas anteriores, curso, acho que primeira versão, curso, e foi muito bom. E neste curso também foi muito legal. Legal. Vamos ver se faz o 2 agora, né? Isso.
Ah, legal. Li aqui o que o André falou, interessante. Eu estou entendendo, pelo que foi falado antes e pelo que está sendo escrito, a Glaucia depois pode fazer um resumo, vocês têm muito interesse em alternativas, né? Em soluções. É que eu, particularmente, acho que a solução principal é consumir menos e fazer menos. Mas tem um monte de solução para ser desenvolvida, realmente. E no INCT de circularidade, onde eu estou envolvido, o pessoal fala muito sobre soluções alternativas. Legal, esse pode ser realmente um bom tema, e eu acho que tem muita gente boa para falar sobre esse tema. Legal. O meu receio de falar de alternativa, vou compartilhar com vocês um incômodo que eu tive. Eu fui visitar um museu do amanhã em Berlim. Era um museu muito legal sobre tecnologias de futuro. Eu saí de lá incomodadíssimo, porque eu saí de lá achando que não tinha mais problema. Todos os problemas estavam solucionados, porque eles só apresentavam soluções. E eu achei a iniciativa boa, mas no fim eu falei assim, mas espera aí, essas soluções são muito fantasiosas, são muito de concepção, não se apresentou limite. Eu fico muito preocupado quando a gente faz o foco na solução, de imaginar que o problema é um problema, assim, está resolvido, né? Mas eu acho que a gente não pode não falar de solução, né? Obviamente. Legal. O que está acontecendo? O que aconteceu? O que eu fiz? Beleza. Então, eu vou avaliar. Eu vi que foram feitos vários inscritos. Alguém perguntou do 94. Acho que eu falei aqui no começo. Deixa eu voltar. Quem está com 94% do curso é porque falta o feedback que eles ainda vão liberar. Então, 94%, show de bola. E sobre o Microplástico Parte 2, eu vi que muita gente escreveu, eu vou ler tudo e vou pedir para vocês se manifestarem novamente no survey. E aí a gente vai tentar elaborar alguma atividade que talvez vire o Microplástico Parte 2, que talvez vire também um workshop online. Aí a minha pergunta é se vocês acham interessante um workshop online, que não necessariamente vai ser uma disciplina, mas pode ser alguma atividade em que a gente possa se encontrar para ver diferentes apresentações, diferente de uma disciplina. Mas, por exemplo, vários tópicos pedidos aqui podem fazer parte desse workshop. E a gente pode ter momentos de interação. Faltam ferramentas. Eu preciso de pedir algum dinheiro para a PESP, para a reunião. Eu vou ver se eu consigo. Porque eu participei de alguns eventos na época da pandemia que tinham ferramentas muito interessantes. Então, tem a possibilidade de a gente fazer apresentação de pôster. Tem uma atividade que eu nunca esqueci, que é a paquera de cérebros, alguma coisa assim. Não sei se vocês já viram, tem uma atividade que chama Speed Date, que ficam as pessoas... Por exemplo, os meninos ficam sentados nas cadeiras e as meninas, a cada 5 minutos, mudam de cadeira num determinado fluxo, que é para as pessoas se paquerarem. Existe essa atividade estranha. E quando eu fui nos encontros da Humboldt, eles fizeram uma coisa parecida, que era o Brain Date, que era o encontro de cérebros. Então, a gente entrava no Brain Date e ficava 5 minutos conversando com outro bolsista da Humboldt. E a gente se apresenta, era 3 minutos, e aí no segundo evento foi para 5, porque foi tão bom, mas assim, 3 minutos, cada um falou 1 minuto e meio, é só me apresentar, e não dava nem tempo de trocar uma ideia, e com 5 dava. Atividades como essa promovem a interação de pessoas com quem você não interagiria, que às vezes você não conhece, é de outra área, e eu acho relevante. Então, seria um workshop onde a gente faria não só apresentação, mas atividades desse tipo. E aí, o André já deu uma sugestão do Zoom, de fechar em sala, né? O Google Meet faz isso também, mas eu não consegui fazer um sistema tipo do Brain Date, sabe? Que você pudesse jogar todo mundo. Mas eu vou escrever no survey sobre essa possibilidade e agradeço se alguém conhecer ferramentas que promovam a interação de diferentes pessoas para a gente poder falar melhor sobre o tema e, de repente, prospectar colaborações, principalmente entre os alunos.
Legal. E, maravilha, a última coisa que eu queria falar com vocês teve um desdobramento, aí, a última reunião em Busan, do INC5. Essa reunião não chegou, procurei até ontem, não achei data do INC 5.2, porque não terminou o INC 5. Mas já foi liberado o non-paper número 5. O INC 5 começou com o non-paper número 3, que a gente fez na aula, né, que a gente discutiu na aula, metade, um pouco menos da metade dos tópicos, porque são os tópicos que eu tinha condição de discutir. E agora teve o NC4, o non-paper 4, durante o evento, e ao fim do evento, o Chair liberou o non-paper número 5, que eu ainda não consegui ler, mas está aqui na listinha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou gravar uma aula extra, que não tem a ver, não vai para a plataforma, vou gravar uma aula extra comparando o INC5, o non-paper 3 com o non-paper 5, que vai ser a base de discussão para o INC 5.2, que a gente não sabe, ouvi dizer que vai ser em julho, mas não sei o lugar. Mas essa aula extra eu vou gravar para vocês, e também vai ter os convidados ilustres que provavelmente vão falar, talvez a gente coloque no mesmo dia. Então eu vou disponibilizar essa aula e abrir um Google Meet e convidar todos por e-mail, tá bom? Então vai ser uma atividade extra para manter vocês atualizados, que vai dar, assim, discutimos sobre o tema, fizemos o non-paper 3, que foi a última versão, acabou de sair, nesse finzinho da disciplina, e a gente não vai discutir esse non-paper 5, não dá, né? Então, eu vou gravar uma aula extra, e eu vou disponibilizar, não sei se vai ser numa terça-feira, provavelmente vai ser num horário esquisito, vamos ver, não vai dar para consultar todo mundo, mas vou tentar que seja nesse horário, mas não é garantido que seja nesse horário. E aí a gente faz essa atividade extra assíncrona, que eu libero antes, e um encontro síncrono que eu ainda vou marcar. Tá bom? Acho que esse é a última coisa que eu tinha planejado para falar hoje com vocês. E vou mandar um free online survey para vocês responderem. Esse free online survey eu usei da vez passada e perdi os resultados, porque ele só é free por um determinado período. Mas agora eu já estou mais esperto. Então vai ter um tempo para vocês responderem, aí eu consigo tirar. Ele é muito bom, mas ele é grátis por umas 2 semanas. Então, acabou essas 2 semanas, não dá mais para responder, e aí eu compartilho com vocês o feedback. Perfeito? Acho que é isso. Acabou a aula. Eu vou ver se eu tinha falado com a Raquel se ela podia entrar um pouco mais cedo para a gente fazer o bate-papo com ela. E depois do bate-papo, que eu vou acertar ainda com o pessoal. Beleza. A Raquel acho que vai entrar daqui a pouco. Acho que dá para a gente até continuar. E mais os convidados que a Aline Dias prospectou para a gente, que a gente vai ver uma data com eles ainda. Eu acho que eu vou... O Paulo levantou a mão, professor. Oi, Paulo, pode falar. Professor, uma dúvida só na plataforma, que eu ia perguntar para o senhor, eu sempre esqueço. No meu, ele está com o módulo 5 de toxicidade, ele está restrito. Não sei se é só para mim. Alguém me falou isso também, do módulo 5. E aí o que eu sugeri foi entrar em contato com o IOC. Essas questões de restrição eu não gerencio. A gente consegue liberar as coisas, mas alguém mais está tendo dificuldade com o módulo 5? Porque ele foi respondido. Deixa eu até ver aqui. Enquanto a gente espera a Raquel entrar. Espera aí, eu vou até tirar o som aqui um pouquinho, porque eu vou tentar falar com a Raquel, vou tentar dar uma ligada, mas eu vou abrir aqui enquanto eu ligo para a Raquel, eu vou abrir o quiz, mas eu vou parar a gravação também, só para a gente ter 2 vídeos separados. Deixa eu parar oficialmente a gravação para o encerramento da disciplina e depois a gente vê essas outras coisas aqui. Espera aí. Eu vou... Gravação... Parar a gravação.